foi... O filme que eu escolhi foi O Menino do Pijama Listrado, que é um filme que eu já vi várias e várias vezes, mas depois de estudar a Segunda Guerra Mundial, Hitler, os campos de concentração e tudo, estudar a história em geral e rever o filme foi... Eu tive impressões muito diferentes, coisas que me incomodaram muito, 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 e que eu vou dividir com você nesse vídeo. O filme já começa com uma bandeira nazista passando por toda a tela, que lembra a gente dessa adoração que eles tinham por Hitler e toda a sua ideologia. Eles adoravam mesmo essa ideia do Hitler e levavam aquilo como lei. Aí depois nos mostra o menino Bruno correndo com seus amigos pela Berlim, serelepes saltitantes. Aí chegando em casa, Bruno vê toda uma movimentação diferente na sua casa, arrumando os seus empregados, arrumando a casa, e pergunta pra mãe o que está acontecendo. Aí ela conta para os dois filhos, para ele e pra irmã dele, que eles vão fazer uma festa para comemorar e que tinha outra notícia que o pai ia dar para eles. E essa notícia, mais pra frente a gente descobre que eles vão se mudar para uma região campestre, porque o pai havia recebido uma promoção. Promoção é essa que no início não sabemos qual é. Sabemos só que o pai trabalha como soldado nessa área. Na festa a gente vê uma personagem muito incrível que é a mãe do pai do Bruno, que é uma personagem que fica incrivelmente incomodada com toda a situação deles estarem se mudando, porque ela já dá um pequeno spoiler que o que vai vir pela frente não é bom. Ela se sente incomodada e expressa isso. O Ralph, o pai do Bruno, fica muito incomodado com aquilo e fala para ela controlar suas expressões, que o que ela fala pode colocar em maus lençóis, que já mostra a censura que havia naquela época e um pouco do machismo também que havia. Quando a família de Bruno se muda, eles vão morar num casarão, uma casa bem grande, toda cercada, cheia de guardas para vigiar, e Bruno já mostra que não gosta, mas a mãe tenta animar ele e fala para ele escolher um quarto lá em cima. Aí ele vai e escolhe um quarto e a trama principal começa a ser formada, porque ele escolhe um quarto que tem uma janelinha e depois quando ele decide olhar para essa janelinha, lá no fundo ele vê uma fazenda. Até esse momento a gente acha que é uma fazenda mesmo, mas para frente a gente descobre que na verdade é um campo de trabalho. Logo depois de descobrir essa fazenda, ele vai compartilhar essa informação com a mãe e fala para a mãe que ele viu. Ele pergunta se poderia brincar com as crianças da fazenda que havia lá no fundo. A mãe fala: Nossa, que legal, uma fazenda. Claro, seria muito legal, né? Você fazer novos amigos. Aí, mas Bruno já acrescenta que eles são estranhos. A mãe pergunta por quê e ele fala porque as crianças de lá, as pessoas de lá andam com pijamas. E a mãe não entende. Até que entra um criado lá pra servir eles. E esse criado também está usando o suposto pijama. No caso, ele é um judeu, está com roupa de prisão e tal, mas Bruno não sabia disso. Aí depois Bruno pergunta porque fala: Olha só, eles são realmente estranhos, porque ele está usando pijama. A mãe fica totalmente sem graça, não entende, né? Porque tinha um judeu lá na cozinha dela. A mãe se mostra indignada pro pai depois. Aí mais tarde, Bruno tem uma conversa com o pai e pergunta sobre aquelas pessoas da fazenda, e o pai fala uma frase que foi uma das frases que me incomodou muito, que aquelas pessoas não são consideradas gente. Essa frase é muito pesada e eu tenho certeza que realmente era uma visão que as pessoas tinham naquela época. Também fala que o trabalho dele é muito importante. Ó, fala que o trabalho dele é muito importante para um país melhor. Olha isso, eliminar aquelas pessoas para um país melhor é muita hipocrisia. Deixar o mundo um lugar melhor é uma frase que ele disse também. Aí, com o passar da história, Bruno, com seu espírito explorador, descobre um lugar secreto atrás da casa dele.
ele está indo lá atrás, né, explorando. Aí a mãe descobre ele e fala para ele voltar para dentro de casa, que não era para ele ir lá mais, e Bruno fica todo curioso, mas a mãe não deixa ir e ele volta para lá. Mais para trás na história, o garoto está sentado debaixo de uma árvore, olhando para cima, e ele tem a ideia de fazer um balanço de pneu. E pede para um soldado lá se ele tinha algum step sobrando, e ele fala para o judeu ir lá atrás da casa com o Bruno para pegar um pneu para ele. Ele vai e começa a explorar tudo lá atrás da casa de novo. Ele vai reparando tudo. Aí na hora que ele tá pegando o pneu no galpão, ele repara numa janelinha. Uma janelinha que dá acesso à parte de trás da casa, para fora dos muros. Com o balanço já feito, o Bruno vai brincar nele. Aí ele tá brincando pra frente, pra trás, aí até que ele olha pra cima e vê uma fumaça escura, uma fumaça que traz um cheiro ruim. Aí, intertido com a fumaça, ele vai, cai e machuca seu joelho. E o criado que havia ajudado ele a fazer o balanço é o que ajuda ele a fazer o curativo do joelho. E numa conversa com o Bruno, a gente descobre que o criado era um médico e que ele foi tirado lá do seu posto. Ele praticava medicina, ele foi tirado de lá para ser levado para os campos de concentração, para trabalhar, fazer o trabalho forçado, igual o Bruno fica falando, nossa, você decidiu trocar de profissão e vir descascar batatas, né? A inocência, ele não percebe isso, mas a gente vê e fica indignado, traz uma indignação, a gente sente a tristeza dele e é muito horrível ver isso. A mãe chega quando o criado está lá, o Bruno tá na mesa lá com a perna toda enfaixada e põe a criança para correr porque tava lá sozinho com o judeu, né? Oh, meu Deus, toda a propaganda que eles faziam dos judeus, ela tinha esse medo, você percebe lá pela trama da história. Aí o Bruno defende ele, fala que ele ajudou ele, que fez o curativo. Aí quando fica só a mãe e o judeu na cozinha, ela agradece ele. O judeu acha até estranho, a gente percebe lá. Depois do curativo, da mãe ter tirado ele de lá, dele já está melhor, vem pra uma cena que o Bruno tá no balanço com o livrão que o professor, o tutor que o pai contratou, tinha dado pra ele, né, pra ele parar de ler os livros de aventura dele, pra começar a ler coisas sobre coisas sobre a atualidade e o que estava acontecendo no momento, que era um livro bem grosso, que o Bruno não estava gostando nada. Aí quando o Bruno vê que não tem ninguém olhando, ele corre para a parte do fundo, entra na janelinha, sai explorando a floresta, pulando, brincando com um galho até que ele para numa cerca. E é uma cena que ele fica bem assustado, com uma cerca muito grande e um monte de arame. E lá ele encontra o Shimu. Ele indaga sobre o nome, ele se questiona porque aquele nome é diferente, que ninguém chamava Shimu. E eles começam a conversar e criar uma amizadezinha. Nesse meio tempo, eles estão estudando sobre tudo que está acontecendo, né, naquela época. E é a hora que a gente vê eles lendo os pedaços do livro falando que todas as desgraças que aconteciam eram culpa dos judeus, colocando a culpa deles terem perdido a Primeira Grande Guerra nos judeus, que eles atrapalhavam a cultura. E a irmã do menino Bruno cai de cabeça nisso. Ela guarda as bonecas dela, começa a colar um tanto de pôster nazista lá. A mãe vê isso e fica meio horrorizada, né? De estar vendo a filha tão nova já entrando de cabeça nesse mundo nazista. E começa a incomodar a mãe também, toda aquela história nazista. Em uma cena, Bruno entra na sua sala de jantar, né? E vê o Shimu lá, que eles precisavam de pessoas com mão pequena pra secar os copos lá, né? Pra limpar por dentro. Aí o Bruno oferece uma comida, tipo um pãozinho que tinha lá. Aí ele aceita, o Shimu tá comendo. Aí chega um guarda bem na hora e fala que eu tava roubando comida, que não sei o que. E aí o Shimu fala, não, foi ele que me deu, ele é meu amigo. E o Bruno já tinha pegado um tanto de coisa da família dele falando que judeus eram do mal, que não sei o que. E vendo tudo aquilo, ele nega tudo, fala, não, eu nunca vi ele não é meu amigo. E o guarda fala que depois que acabasse aquilo lá,
ele ia ter uma conversinha com o Shimu. Conversinha que a gente já sabe qual é. Nesse meio tempo, Bruno começa a relacionar tudo que os pais e a escola dele falam sobre os judeus com o que ele realmente viu sobre os judeus, a experiência que ele tem com o Shimu. E ele começa a se questionar se o pai dele é realmente bom. Ele começa a entrar nessa dúvida. E depois que ele mentiu sobre ele não ter dado pãozinho lá, ele se sente muito mal, ele chora. Ele vai diversas vezes lá tentar encontrar o Shimu, leva comida pra ele, mas ele não encontra o Shimu, ele não tá indo mais lá na cerca, até que um dia ele encontra. E o Shimu tá com o rostinho todo machucado, com um corte no rosto. O Bruno pede desculpa pro Shimu por ter mentido sobre a comida e fala pra ele que não sabia como lá podia ser tão ruim, porque ele tinha visto um vídeo que o pai tinha mostrado para as pessoas com quem ele trabalha, que mostrava um campo super divertido para família, que na verdade era o projeto que eles estavam construindo. E na cabeça do Bruno não fazia sentido, né? O Shimu achar aquilo tão ruim, porque parecia tudo muito divertido. Nesse meio tempo, a vovó Ikuli morreu num bombardeio. E no funeral dela é colocado um cartãozinho nazista em cima do caixão. A mãe do Bruno fala que ela não gostaria daquilo no caixão dela, e o pai fala que o marido dela queria isso que importava, o que deixa a mãe furiosa. Ela vai para tirar o cartão, mas o pai não deixa. E ela fica indignada com todo aquele machismo, aquelas ideias, tudo, a não respeitar a ideologia da mãe dele. É que começa a deixar ela doida com tudo aquilo. Depois, Bruno tem uma conversa com o Shimu perguntando se já tinha funeral. O Shimu fala que os seus avós morreram, mas não teve funeral. Aí depois, na hora de ir embora, o Bruno fala que ele não queria ir embora. E isso é importante pro que vai vir daqui a pouco. Na mesma noite, os pais do Bruno têm uma grande discussão. Eles brigam feio, porque a mãe tinha falado que aquilo não era um ambiente para as crianças, porque ela tinha um soldado tinha deixado escapar que eles queimavam os judeus. A mãe ela tava ficando doida com toda aquela situação de saber que as crianças estavam tão perto daquela ali, que a filha dela tava entrando tão de cabeça naquele negócio. A mãe tinha visto lá com o mordomo dela lá, o mordomo judeu, que não era aquilo, e que os judeus não eram ruins. A mãe tava vendo aquilo e aquela situação tava incomodando ela tava ficando doida. Ela foi lá no balanço, ficou girando lá assim, toda let it go, e o pai repreende ela por aquilo, que não era o jeito dela se comportar, e a mãe fala que lá não era o lugar para se criar os filhos dela, e eles entram numa discussão feia. Na manhã seguinte, o pai, depois da discussão com a mãe, chega à conclusão que lá não é realmente um lugar bom para se criar os seus filhos, e fala que eles vão se mudar com a mãe. O Bruno fala que não quer ir, né, porque agora ele fez um novo amigo, o Shimu, não que a família saiba, né, mas ele não quer ir. Mas ele tava, né, se eles vão ir, o Bruno vai ter que ir também, ele tava de acordo com isso. Mas quando o Bruno vai ver o Shimu pra falar que ele vai se mudar, que provavelmente eles nunca mais vão se ver, o Shimu fala que seu pai sumiu, que ele não encontra ele desde manhã, não sabe onde ele tá, e que, né, o Bruno ficou triste com essa história, que ele queria fazer alguma coisa pra ele, porque ele ia se mudar, e combinam de ir na manhã seguinte e ajudar a procurar o pai dele. Ele ia entrar, eles iam fazer um buraco por baixo da cerca, ele ia entrar e o Shimu ia pegar uma roupa pro Bruno, ele ia se vestir com a roupa e ir atrás do pai dele, ia buscar o pai dele. No dia seguinte, eles põem o plano em ação, né? O Bruno vai com a pá, ele cava o buraco, entra, veste a roupa, o pijama listrado, ele sai em busca do pai. O Bruno já vê que não era uma boa ideia e fala que era melhor ele voltar, mas o Shimu fala, mas e o papai? Aí o Bruno realmente vai e ajuda a procurar. Eles vão entrando lá até que eles entram em um saguão onde os judeus que estão lá começam a ser empurrados, todos levados para um lugar, começa a chover, uma chuva bem pesada, eles são levados para uma salinha e eles ficam lá dentro. Até que de repente eles falam que é para eles tirar a roupa. E nisso a mãe já percebeu que o Bruno tinha sumido e tá desesperada atrás dele.
Os pais dos soldados, eles perceberam a janelinha lá no fundo, foram no meio da floresta, viram um buraco, estão atrás do Bruno, ele sai procurando nos galpões, e nisso o Bruno tá lá tirando a roupinha, junto com o Shimô. Eles são levados para uma sala, né, um galpão, onde é fechado, todo mundo lá dentro nu. Na câmara são jogados produtos químicos, para depois os corpos serem queimados. É triste, é bem triste a cena, o olhinho enche d'água nesse momento, se você acompanha toda a história. Mas é uma técnica muito interessante também que o filme propõe, que é essa de fazer você criar uma empatia por um personagem para mostrar a tristeza, a real tristeza que é do fato em si. Porque se o filme chega e fala que foram mortos milhares de judeus, você vai ficar triste, mas não é essa tristeza, sabe? No caso específico, que você criou uma empatia. É legal, porque mostra tudo que aconteceu, mas é triste você saber que o ser humano foi capaz de fazer isso com um semelhante seu por, sei lá, por nada, por ele seguir uma religião diferente. Mas é um filme muito bom e eu recomendo que vocês vejam.